Espírito Santo. Espírito de Deus. Vai quebrando todas as barreiras em nome de Jesus, todo impedimento, todo empecilho, vai tirando as traves, ó Deus, dos olhos, vai tirando os tampões dos ouvidos, tudo que impede, Senhor, o fluir da Tua presença, tudo que impede, Deus, que a Tua boa semente seja implantada em nossos corações, nós repreendemos o roubador da boa semente, nós repreendemos todo o ataque das trevas, em nome de Jesus, caia por terra agora. Fala conosco essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos esse mês falando sobre a nova criatura. Aos domingos de manhã, estamos na série de mensagens, a realidade transformada. Realidade transformada é uma jornada da nova criatura. A jornada da nova criatura. Nós temos falado no domingo de manhã e também aos domingos à noite sobre o que acontece em nossas vidas quando nós nascemos de novo. Quem aqui já entregou a vida a Cristo? Levanta a mão assim. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo novo se fez. E essa noite eu vou trazer uma temática um pouco diferente. Eu vou falar sobre o recomeço da nova criatura. Mas não o novo começo, é o novo começo depois do novo começo. O que acontece quando a nova criatura cai? O que acontece quando alguém que já nasceu de novo, que foi regenerado, que passou pelo lavar regenerador do Espírito Santo, que teve seu espírito recriado, o que acontece quando essa pessoa ela cai em pecado? Quando ela passa a viver uma vida que desagrada a Deus, uma vida deliberada de pecado e não se arrepende. O que acontece com essa nova criatura? Essa nova criatura, ela pode ser restaurada? Ela pode experimentar perdão, restauração em todas as áreas da sua vida após experimentar uma queda? Para a gente é muito fácil entender o perdão, entender a regeneração que acontece quando um perdido, ele ao ouvir a pregação do Evangelho, reconhecendo-se pecador, diga, Senhor, eu sou pecador, preciso de perdão. Para nós é muito tranquilo entender que os pecados dessa pessoa que entregou a vida a Jesus, esses pecados são perdoados. Mas, como está escrito, né, lá deixa eu ver o texto, não vou falar o texto. Para a gente é muito tranquilo entender que os pecados são lançados no mar do esquecimento. Entender que quando a pessoa entrega a vida a Jesus, ela se torna uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. A gente também acredita no que está em Tito 3,5, no lavar regenerador do Espírito Santo. Tudo isso acontece conosco quando entregamos a nossa vida a Jesus. Nós somos regenerados, ou seja, somos gerados de novo. O que acontece, como o Glaucio falou hoje de manhã, não é um remendo que Deus faz no teu espírito velho. Ele te dá um espírito novo. Por isso que agora você pode viver uma vida que agrada a Deus. Antes você não conseguia. Por mais que você tentasse, você herdou a natureza de Adão. Todo aquele que ainda não entregou a vida a Cristo, como a gente fala, é o homem natural. É a criatura de Deus. Ele não entregou a vida a Cristo ainda. O que acontece? Ele herdou a natureza de Adão, que passou a todos os homens. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a Bíblia também fala que o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, porque Adão pecou lá no Éden e aconteceu o que? A morte espiritual. Por que é morte espiritual? Porque fisicamente Adão continuou vivo, mesmo após desobedecer a Deus. Mas o seu espírito morreu. Por quê? Ele não conseguia mais ter relacionamento com Deus. Houve um afastamento de Deus. É isso que o pecado faz. O pecado nos afasta de Deus. Então, Adão, quando experimenta essa morte espiritual, passou a estar afastado de Deus. E todos que nascem herdam a natureza de Adão, a natureza pecaminosa que está na nossa carne. É por isso que Jesus disse, importa-vos nascer de novo. O que Jesus disse para Nicodemos? Importa-vos nascer de novo. Diz comigo, nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos, o que é nascido da carne é
carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não há como você querer se relacionar com Deus, que é Espírito, se o seu espírito está morto. Se você ainda não entregou a vida a Cristo, se você está aqui, recebeu um convite, veio visitar a igreja, ou você gosta de vir à igreja, ouve os louvores, gosta de ouvir uma boa palavra, mas se você ainda não reconheceu Jesus como seu Salvador, se você ainda não reconheceu a sua vida como um pecador que precisa de um Salvador, o teu espírito ainda está morto. E Jesus disse, importa-vos nascer de novo. E Nicodemos, muito ignorante sobre o que Jesus estava falando, perguntou, como eu vou voltar por ventre da minha mãe? Eu já sou um homem velho. Jesus disse, não, você não está entendendo nada. Jesus estava falando, aquele que precisa nascer é do Espírito. O novo nascimento, ele acontece no Espírito. Então, quando você recebe a Cristo, você que estava morto, você é ressuscitado com Ele. Diz as Escrituras. Quando você passa pela água do batismo, não diz que você morre, fica lá a velha criatura e você ressurge em novidade de vida? Todo mundo me acompanha? Então, para a gente é muito tranquilo entender essa transformação e regeneração que acontece quando um pecador se converte e entrega a vida a Cristo. Mas, e quando essa pessoa, depois de ter nascido de novo, depois de ter sido regenerado, restaurado, ter os seus pecados perdoados, o que acontece quando essa pessoa cai? É possível que a nova criatura, após o cometimento de um grave pecado, ou até mesmo após passar a viver deliberadamente em pecado, é possível que ela experimente restauração? Abre comigo no texto, que você vai dizer assim, não tem nada a ver. Êxodo 32, versículo 15. Êxodo 32, versículo 15. A verdade, gente, é que somos muito mais tolerantes quando um pecador se arrepende do que quando um pecador, né, que vivia num erro, cometeu diversos pecados, se arrepende. A gente é muito tolerante e acredita na mudança dessa pessoa mais do que você é capaz de acreditar quando o teu irmão que está do seu lado cai. Muitas vezes nós não somos capazes de acreditar na restauração de alguém que, nascido de novo, cai em algum erro moralmente mais grave. Verdade ou mentira? Tem um ditado que eu não gosto, mas que muita gente usa, que a igreja é o único exército. Não gosto disso. O único exército que mata os seus feridos. Não tem um negócio disso? Tem gente que fala isso. Já ouviram isso aí? Isso nunca ouviu, não? Esse ditado, gente? A igreja é o único exército que mata seus feridos. Porque em muitos lugares a pessoa, quando ela cai, ela é praticamente sentenciada à morte. Não há espaço de restauração para a vida dessa pessoa. Isso aqui a gente não entende assim. Dentro dessa igreja, tem sempre espaço para restauração. Amém? Então, Êxodo 32, versículo 15, diz assim, então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por quem? Gente, as tábuas tinham sido feitas por Deus. Pelas mãos de Deus. E o que nelas estava gravado foi escrita por? Diga, Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés, há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés, não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Diz as Escrituras que tudo que está no Velho Testamento, tudo que está no Antigo Testamento, foi escrito para nossa advertência, como exemplo. Tudo que está no Antigo Testamento, ele tem uma utilidade. Primeiro, a gente deve ler o Antigo Testamento com as lentes do Novo, mas também tudo que está escrito no Antigo Testamento é escrito para nosso exemplo, são modelos, são histórias que nos servem de exemplos, foram escritas como advertências.
O que acontece nessa história aqui é que Moisés subiu o Monte Sinai, passou 40 dias em jejum, exposto à glória de Deus, enquanto o povo estava lá embaixo, esperando ele voltar. Ele falou, povo, me espere, eu vou voltar. E ele, lá, aos 40 dias, em jejum, em comunhão com Deus, Deus entrega a ele as tábuas. Deus pegou a pedra, Deus talhou a pedra, Deus escreveu na pedra a sua lei e entregou a Moisés. Mas o que acontece é que o povo ficou muito impaciente. Moisés estava demorando. E aí eles foram até Arão. Arão, Moisés está demorando. Faça para a gente aí um Deus para a gente adorar. E aí Arão mandou todo mundo pegar dos seus ouros, dos seus brincos, tudo que tinha de ouro, e fundiram, fizeram um bezerro de ouro, e passaram a adorar aquele bezerro, a cantar ao redor deles. Então é nesse momento, quando o bezerro está pronto, e todo o povo está ao redor, cantando para esse bezerro, que Moisés chega. E Moisés, muito irado, com as tábuas feitas por Deus, com a lei de Deus, escrita por Deus, ele achou por bem, por causa da raiva, jogar a lei no chão. Ele quebrou a lei. E aí é interessante, porque a Bíblia diz que o pecado é a quebra da lei. Então, tipologicamente, o que Moisés estava fazendo? Ele estava quebrando a lei. Ele estava irado, ele estava frustrado com o povo, sim, ele estava frustrado. Mas no final, o que significava aquela quebra no momento de ira? Ele estava dizendo, isso aqui não serve para nada. Essa lei não serve de nada. Vou quebrar. Acabou para mim. Olha, Deus, não tem mais jeito, não quero mais. Não quero mais brincar disso aí. Essas tábuas, essa lei que você me deu, não tem utilidade nenhuma. Então, essa mensagem, esse é o texto que eu vou usar como pano de fundo para falar sobre 4 passos importantes para você experimentar a restauração. Então, a gente precisa entender que depois que Moisés quebrou a lei, depois do povo ter pecado, adorado a um bezerro, depois de Deus ter feito tanta coisa, Deus ter revelado a sua glória, e aí Moisés, irado, quebra a lei. Acabou aí? Deus encerra a aliança com o seu povo? Deus diz tchau, fica aí, morro no deserto? Não. Deus dá ao povo uma nova oportunidade e dá a Moisés uma nova oportunidade. Então, Deus chama de novo Moisés. Moisés vem de novo. Só que agora, Moisés, você vai talhar as pedras. Você vai subir um monte com 2 pedras pesadas e agora você vai escrever, você vai talhar com a sua própria mão essas pedras. Ou seja, tem restauração para você, mas você vai ter que sofrer as consequências e viver o passo a passo para experimentar essa restauração. O que esse exemplo quer dizer? A gente vai destrinchar. Tem restauração para a nova criatura que caiu? Sim. Mas é preciso pagar um preço. É preciso sofrer as consequências. É preciso reconhecer o erro, para que no fim você possa cumprir a missão para a qual Deus te chamou. Amém? Então, Deus é um Deus de novos começos. Deus é um Deus de recomeços. A gente, na verdade, se pensar, Moisés, há 40 anos atrás, 40 anos antes de ser chamado por Deus, ele matou um egípcio. E a gente compreende muito bem, a gente aceita muito bem o fato de Moisés ter sido chamado por Deus, mesmo depois de ter cometido um assassinato. Porque, afinal de contas, ele não conhecia Deus. Mas e agora? Agora Moisés conhecia Deus, ele tinha ficado 40 dias em jejum e exposto à glória de Deus. Ele estava exposto à glória de Deus. E mesmo após isso, Moisés, ele comete um erro. Ele quebra a lei que Deus tinha dado ao povo. Ele desiste da missão. É como se ele entregasse os pontos. Mas para esse Moisés, tem restauração, tem novo começo. E assim, também Deus tem um novo começo para mim e para você. Se você viver, em primeiro lugar, um arrependimento. E eu vou chegar no ponto, em cada ponto, né? Então, a verdade é que é isso, gente. Nós temos muita tolerância com o pecador que se arrepende, mas pouca tolerância com o irmão que cai. Muito provavelmente, a gente não teria chamado Arão para ser o sumo sacerdote,
para ter a linhagem que seria do sumo sacerdote, depois de Arão ter feito o bezerro de ouro para o povo adorar, porque foi Arão que fez isso. A gente também não teria sido capaz de chamar Pedro para ser o grande apóstolo, pai da igreja, depois de Pedro ter negado a Jesus 3 vezes. A gente também não seria capaz de chamar Davi do homem segundo o coração de Deus, após Davi ter adulterado e ter mandado matar Urias, marido de Betsaba. Falei certo o nome? Falei, né? Betsaba? É Seba? Betseba. Falei errado, sabia. Então, gente, a verdade é que nós, muitas vezes, temos muita dificuldade de oferecer o perdão para o irmão que caiu. E até mesmo acreditar numa restauração. Não é verdade? Nós somos muito... Mas com a gente, com nós mesmos, nós somos muito mais tolerantes. Nós sempre temos justificativas para nós mesmos. Afinal de contas, nós temos uma história, nós temos um passado. E a gente sempre tem justificativas para os nossos erros, mas para o erro do irmão, não. O que ele cometeu não tem perdão. E a verdade é que a gente precisa, como igreja, entender que o nosso Deus é um Deus de restauração, amém? É um Deus de recomeços. Mas a gente precisa viver o passo a passo para experimentar essa restauração. A Bíblia diz assim, em Gálatas 6:1, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, corrijam-no com espírito de mansidão. Gálatas 6:1, espírito de mansidão. E guardem-se para que também não sejam tentados. Ou seja, quando um irmão cair, é preciso que você vá corrigi-lo, mas com mansidão, entendendo que você também pode cair. O cair é do homem, né? Minha avó sempre falava isso, o cair é do homem, o levantar é de Deus. E é verdade. O Salmo 37, versículo 23 a 24, diz, o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Amém? O desejo de Deus é que não pequemos. Isso está em 1 João 2:1. Ele diz, filhinhos, eu escrevo isso para vocês não pecarem. Mas se vocês pecarem, há um advogado junto ao Pai, que é Jesus. Então, é óbvio, gente, que é muito melhor não pecar do que pecar e precisar experimentar restauração. A palavra é, filhinhos, né, como João escreveu para a igreja, não pequeis. Mas se alguém pecar, você tem um advogado. Não fuja da presença de Deus, fuja para a presença de Deus. Quando você cair, não se afaste da comunhão, não vá para longe de Deus. Volte-se para Deus, porque Ele é grande em benevolência. Deus é um Deus gracioso, Deus é um Deus misericordioso. O que é misericórdia? Nós não recebemos o mal que merecemos. E o que é graça? Nós recebemos o bem que não merecemos. Deus é um Deus misericordioso e gracioso. A graça de Deus é um favor imerecido. Ou seja, a graça de Deus se estende sobre nós, nos concedendo favores e benefícios que não merecemos. E todo o mal que merecíamos não nos é imputado, porque Deus é um Deus misericordioso. Mas é necessário que experimentemos, em primeiro lugar, arrependimento. Porque se você está vivendo hoje, você que está aqui, é possível, isso acontece muito, dentro de um grupo tão heterogêneo como o nosso, pessoas estão vindo à igreja, frequentam a igreja, culto após culto, mas têm pecados escondidos, alimentados, acariciados, guardados, ninguém sabe. Pode ser que você esteja aqui, até mesmo trabalhe na casa do Senhor, está escravo de um vício de pornografia, ou está vivendo um adultério, ou você é um jovem,
mas está vivendo um namoro fora do padrão de Deus. E continua como se nada estivesse acontecendo, achando que as consequências não virão. A Bíblia diz: de Deus não se zomba. Fala comigo: de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, se você está aqui e vivendo uma vida deliberada em pecado, se há uma área da sua vida em que você não está vivendo um arrependimento, se você está obstinado na prática do pecado, a Bíblia diz que o pecado, ele endurece o nosso coração. Você sabia? Que se você vive na prática reiterada do pecado e não se arrepende, o seu coração fica tão endurecido que é possível que chegue um momento em que você não seja capaz mais de se arrepender. Até mesmo a sua fé você pode perder. O irmão caiu, ele automaticamente perdeu a salvação? Não. Porque a nossa salvação depende do quê? Da fé. Mas quando uma pessoa passa a viver uma prática deliberada no pecado, sabe o que acontece? O coração dela endurece a tal ponto, ela se torna tão insensível à voz de Deus, que ela passa a se tornar descrente, ela deixa de crer. Do mesmo jeito que ela entrou pela porta e passou a andar pelo caminho, ela passa a regredir os passos e ela volta a sair da porta. E aí ela está na perdição, aí ela perdeu a salvação. Você está entendendo como é grave? É urgente que você não precise ser quebrado. Eu me lembro de uma frase do Bispo Miguel. Deixa eu pensar quanto tempo. O Bispo Miguel tinha 17 anos quando ele falou isso. Ele tem 67, 68. Isso foi em 98, vamos dizer. Quanto tempo faz isso? Uns 27 anos, eu era adolescente. Meu Deus, sou muito velho. E aí o bispo uma vez pregou sobre santidade, ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: quando você está em pecado e você não se arrepende, Deus te dá uma chance, 2 chances, 3 chances, 1000 chances. Mas chega uma hora que Deus vai te fazer passar vergonha para você se arrepender. Engraçado, aquilo me pegou na época, eu fiquei, caramba. E na prática de gabinete, de história, a gente vê isso. Deus dá chance para a pessoa se arrepender. É 1, é 2, é 3, é 4, é 10 vezes. Mas chega uma hora que se estende. Se Deus não fizer nada, a pessoa se perde. E aí acontece a exposição, a vergonha, o escárnio. Então, gente, ouça. Eu vou dizer igual está escrito na Bíblia: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus te chamou hoje aqui para te levar ao arrependimento. Para que você não precise experimentar a dor. Para que você não precise experimentar juízo na sua vida. Para então você se dar conta de que era preciso ter parado, porque não valeu a pena. Valeu a pena Esaú abrir mão do direito de primogenitura por causa de um prato de guisado, um prato de lentilhas? O pecado é assim, parece urgente, parece imprescindível, parece praticamente vida ou morte. Esaú chega, ele sente o cheiro daquele cozido que Jacó estava preparando. E aí ele fala, me dá um pouco desse cozido. Jacó, esperto, sei lá, não sei nem dizer, Jacó, armador, sei lá o quê. Jacó também não era bom caráter, não, né? Mas, de certa forma, ele tinha uma avidez pela bênção. Ele era ávido pela bênção, ele queria a bênção. Então, ele falou, me dá o seu direito de primogenitura, que eu te dou um pouco desse prato de lentilha. O que Esaú falou? De que me serve esse direito de primogenitura se estou a morrer de fome? Entende? Ele não entendeu que ele tinha algo tremendo para depois, mas ele queria algo urgente para agora. O pecado é assim, o pecado parece urgente. Hoje parece que faz muito sentido. A pessoa que está vivendo no pecado, parece que faz muito sentido aquilo ali. É a minha necessidade, é o meu corpo que quer isso, é me dar prazer.
Mas é um prazer momentâneo. O que vai trazer depois? Morte, destruição, vergonha. Outras pessoas vão sofrer. Outras pessoas que não têm a ver com isso vão sofrer. Muitas vezes é pai, a mãe, a família, ou a esposa, o esposo, os filhos vão sofrer. Porque para você pareceu muito certo comer um prato de lentilha, em vez de esperar um pouquinho e fazer sua própria comida. Às vezes era só mais 10 minutos ou 15, preparar um pão. Você está entendendo? Esaú perdeu o lugar que ele tinha. Por que é Abraão, Isaac e Jacó? Deveria ser Esaú, porque Esaú era o filho mais velho. Ele perdeu o lugar na história. Ele perdeu o lugar na bênção de Deus. Por quê? Porque ele desprezou a bênção de Deus, que advém da obediência, por causa de um momento de prazer. E talvez você esteja assim, abrindo mão da sua comunhão com Deus, de uma vida que agrada a Deus, acreditando que a conta não vai chegar sim. Esaú perdeu a sua posição espiritual por uma coisa tão inocente, porque comeu uma comida. Interessante, né? E aí, pensando em alguém que não comeu uma comida e recebeu uma grande bênção, eu penso em Daniel. Daniel tinha sido levado cativo, era um judeu, junto com outros judeus inteligentes e bonitos que haviam sido levados como cativos para viver na corte de Nabucodonosor. Mas ele, por escolha própria, não foi Deus que disse que ele não podia comer, não havia uma ordenança direta. Deus dizia que não podia se comer comida sacrificada a ídolos. E diz que Daniel, ele firmemente decidiu por ele mesmo: não vou me contaminar, eu não vou comer dessa comida. E ele foi até o mestre Sala e falou assim: por favor, eu não quero comer dessa comida, eu posso comer legumes, água? Eu não vou beber do vinho de Nabucodonosor, nem vou comer da sua comida. E aí o copeiro lá falou: não, meu Deus, se você ficar magro, se você ficar pálido, vão vir em cima de mim. Ele falou: olha só, eu vou fazer E ele fez uma prova com Deus. Você vai ver só, vai passar um tempo e nós seremos os mais fortes, os mais bonitos, com mais vigor. E foi isso que aconteceu. Por ter feito a vontade de Deus, Daniel não foi prejudicado. Daniel não ficou magro, Daniel não ficou anêmico, mas porque deixou de comer uma comida sacrificada a ídolos, porque deixou de comer na mesa da imoralidade, da mesa da idolatria. O que aconteceu? Ele era mais forte e mais bonito do que os outros jovens. Ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, que também abriram mão de comer na mesa de Nabucodonosor. E quantos jovens hoje acham que não podem? Não podem abrir mão de um desejo sexual imediato? Você acha que não, os tempos mudaram, não tem nada a ver. Gente, quando você começa a abrir concessões, até mesmo lícitas na sua vida, concessões lícitas, porque não tem nada a ver, é o primeiro passo para o pecado entrar de maneira sorrateira. O que tem eu ir naquela festa? O que tem? Lá tem drogas, mas eu não me drogo. Lá tem bebida, mas eu bebo só um pouquinho. Eu não fico alcoolizado, é só um copo, 2. Aqui que tem aquelas músicas, não tem nada a ver, é muito legal. Tá, mas naquele ambiente não tem nada a ver. É naquele ambiente que você começa a ser exposto ao pecado, aí ele vai entrando por osmose, daqui a pouco você está ficando com um, ficando com o outro. Aí daqui a pouco você está entendendo? O pecado, ele entra sorrateiro, não tem nada a ver. Esse filme, não tem nada a ver eu assistir esse filme. E aí você, jovem, fica horas e horas exposto a séries de conteúdo adulto. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. E depois você vira um escravo da pornografia. Ou você quer fazer aquilo que tu viu ali no vídeo, no filme. Estou falando mesmo exemplos práticos para você se enxergar. Porque às vezes a gente fala assim: irmãos, vivam em santidade. Todo mundo fica: eu estou em santidade. Aí quando eu falo: pornografia. Pornografia é isso, eu faço. Não, pecado? Não, estou de boa. Falar mal dos outros? Isso eu faço, falo mal, falo. Fofoca é minha área.
Então, às vezes é preciso a gente trocar em miúdos para que você se enxergue. É interessante, a gente não se enxerga. Quando Natã contou a história para Davi, Davi não conseguiu enxergar que aquela alegoria tratava-se dele. E ele sentenciou à morte o homem que fez aquilo. Ou seja, ele sentenciou ele mesmo à morte. A gente não se enxerga. Então, gente, em primeiro lugar, para que você experimente restauração, primeiro passo, reconheça o seu erro. Não há como experimentar restauração em nossas vidas se nós não reconhecermos o nosso pecado. Essa é a base do Evangelho. Jesus, quando iniciou o seu ministério, qual foi a primeira pregação de Jesus? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Antes mesmo de crer, é preciso se arrepender. Porque para que eu creia na obra salvadora, eu preciso me enxergar na condição de pecador que precisa de graça e perdão. Por que Jesus diz em Marcos 2,17, os sãos não precisam de médico, mas os doentes? Porque se você não se reconhece como pecador, você não é capaz de ver Jesus como seu Salvador. Se você não tem pecado para se arrepender, você é um são. Você não precisa de médico. Então, os pecadores precisam de médico, precisam de arrependimento. Os doentes precisam de médico. Jesus está dizendo, eu sou o médico. Eu tenho cura para a sua doença. E qual é a sua doença? O pecado. Mas se você não se enxerga na condição de pecador, que precisa de arrependimento, Jesus não será o seu salvador. Vocês estão entendendo? Então, o primeiro passo, gente, antes de pregar até a mesma fé, é preciso pregar arrependimento. Arrependei-vos. Você que está aqui e não ouviu essa pregação ainda, não entregou a vida a Jesus, arrependa-se das obras mortas. Arrependa-se da vida que você está vivendo. Enquanto é tempo, Deus está te dando uma chance. Mas nós temos uma dificuldade enorme em admitir os nossos erros. No Gênesis, quando Deus chama Adão e diz, Adão, o que você fez? Você comeu desse fruto? O que Adão disse? Sim, Deus, eu comi do fruto. Caramba, poxa, eu não devia ter feito isso, mas é verdade, a culpa foi toda minha. Afinal de contas, você disse para mim que eu não podia ter comido do fruto. Não foi para a mulher, eu que falei para ela. Você me disse diretamente. Foi isso que Adão fez? Não. Ele disse, foi a mulher que tu me deste. Ou seja, a culpa é dela e tua. A gente, em vez de reconhecer nossos erros, nós culpamos os outros e até mesmo Deus. Foi você que me deu. Você disse, Senhor, que aquele casamento era de Deus, então a culpa é tua. Não tem isso? Tem gente que diz, Deus me falou. Aí se as coisas não saem como ele espera, a culpa foi de Deus. Não foi ele não, que fez tudo errado. Que estragou tudo. O ser humano tem muita dificuldade de reconhecer o seu erro. E a mulher, interpelada por Deus, em vez de dizer, realmente, eu pequei, eu errei, ela disse, foi a serpente. Ou seja, quando você não culpa o outro, ou não culpa Deus, você culpa quem? O diabo. Foi o diabo está furioso, o diabo que colocou esse pecado na minha vida, o diabo que está colocando esses pensamentos na minha cabeça. Eu não consigo resistir, o diabo está aqui, me fazendo cometer esse erro. O diabo é tão sujo, que eu estou assim, ele está me dando essa ira. Então, ao invés de você se reconhecer e se responsabilizar, gente, responsabilize-se pelos seus erros. Chega na pessoa a quem você ofendeu e contra quem você pecou e diga, eu errei. Não tente dar justificativas. A gente sempre tem justificativas. Às vezes a gente tem boas justificativas. Eu não estou dizendo que humanamente não são boas justificativas. Parecem bons motivos. Poxa, olha como foi a minha criação, olha o que meus pais fizeram, olha o que minha mãe fez, olha o que minha avó fez, o que falaram para mim. É por isso que eu sou assim. Olha por que eu sou tão irado. Porque o meu pai, ele me espancou, não sei o quê. E aí a gente tem uma boa história. E são justificativas, mas se responsabiliza e diga, eu
tenho sido uma pessoa agressiva, eu preciso parar de agir com base na minha ira. Eu sou o errado. Peça perdão à sua esposa. Peça perdão ao seu esposo, me perdoa. Não adianta. O que as pessoas fazem numa briga? Eu errei? Sim, mas você começou. Você que provocou a minha raiva. Quantos maridos que batem nas suas esposas usam essa justificativa? Ela que estava errada, ela que me provocou a ira, ela não devia fazer isso. Não, você deve controlar a sua raiva, os seus impulsos. Você é responsável, você é um adulto. Você é responsável pelos seus atos, você pode dizer não. Ainda mais uma nova criatura que nasceu de novo, você não é mais escravo do pecado. Se você comete o pecado, não comete na qualidade de escravo, mas na qualidade de livre. Você escolhe pecar, então não diga que o outro é culpado pelos teus erros. Assuma a sua responsabilidade. Diga, eu errei. Eu pequei, eu te ofendi, eu falei o que não devia falar. Diga para Deus, eu pensei o que não devia pensar. Fale para sua esposa, conte a verdade. Gente, olha, eu vou falar uma coisa, não adianta jogar debaixo do tapete, o tempo não resolve pecado não confessado. Cara, tem uma frase de Luciano Subirá também, que é muito forte. Ele diz assim, todo princípio que você quebra hoje, vai quebrar você lá na frente. Todo princípio que você quebra hoje, vai te quebrar lá na frente. E na Bíblia tem um monte de história dessa. De pessoas que sofreram consequências dos seus erros e foram quebrados dentro do princípio que quebrou. Então é sério, gente. Enquanto é tempo, assuma o seu erro. Se responsabilize. A gente, em todas as áreas, tem a mania de colocar a culpa no outro. Ah, por que minha vida está assim? Minha vida não anda. Mas foi meu pai, foi minha irmã, foi meu cunhado, foi o pastor que não me pastoreou. Porque eu estou assim, ninguém me pastoreou nesta igreja. Não tive discipulado, nesta igreja não tem discipulado. Então a culpa é da igreja para você estar vivendo uma vida de pecado. Se nem você acha que a igreja vai colocar uma coleira em você, o seu pastor tem que virar o seu vigia. Se nem Deus faz isso, Deus nos dá o livre-arbítrio, a livre escolha. Assuma a sua responsabilidade. Para de culpabilizar os outros. Assuma a sua responsabilidade. A minha vida não avança porque eu sou a minha própria âncora. Eu me saboto. Eu me atrapalho. Sou eu. Olha no espelho. O primeiro passo é entender a sua responsabilidade e reconhecer o seu erro. Não há como experimentar restauração sem isso. A Bíblia diz que não há nada oculto que um dia não será revelado. O juízo pode não ser imediato, mas o juízo sempre se manifesta na vida daquele que não se arrepende. Que palavra dura, né? Mas necessária. Bem que o Glaucio avisou. Né? Sabe aquela montanha-russa que você tem que colocar assim? Ó? Tem que colocar aquele cinto que sacode você para um lado e para o outro. É verdade essa palavra. Então, assuma a sua responsabilidade. Diga que você errou. Pare de achar justificativas para o seu erro. Algumas coisas até explicam, mas não tem justificativa. Você precisa assumir. Vá até a pessoa que você ofendeu e assuma o seu erro. Segundo passo, para você viver restauração, em primeiro lugar, reconheça seus erros. Segundo lugar, lide com as consequências. Para você viver restauração, você tem que entender que tem consequências com as quais você vai precisar lidar. Por exemplo, se você ofendeu alguém, por mais que você peça perdão, por mais que você reconheça seu erro, é possível que essa pessoa fique magoada com você.
E ela tem um tempo para digerir isso. Você não pode acelerar isso. Muitas vezes nós erramos, mas nós queremos que todo mundo, com muita pressa, entenda tudo. Existem pessoas que vão precisar de mais tempo para digerir o que aconteceu, o que você fez. Não há como apressar esse processo. Deus nos dá, pela sua misericórdia, uma nova chance, mas isso não significa que a gente vai estar isento das consequências. A gente precisa compreender que não basta só reconhecer o erro. Eu terei que lidar com as consequências do meu erro. Nossas escolhas geram consequências. O que você escolhe viver hoje, as sementes que você está escolhendo plantar hoje, é isso que você vai colher daqui a 10 anos. E foi o que aconteceu com Moisés. Ele quebrou as tábuas que Deus havia feito. Então, qual foi a consequência? Ele precisou de novo subir um monte íngreme, que diz que são umas 3 horas para você subir. E levando agora tábuas pesadas de pedra. E ele precisou com as suas próprias mãos talhar, ou seja, foi uma consequência do erro que ele cometeu. É quando você reprova o ano letivo e você precisa fazer todas as matérias de novo. Você volta. É igual quando no jogo, né? Você está numa fase do jogo. Aí você tem uma fase que se você erra, perde, né? Sei lá, você volta para o começo, caramba. Eu jogo Homem-Aranha com meu filho, no PlayStation. Aí tem uma hora que a gente nunca consegue passar. O João conseguiu passar a semana, pegar o Rino. Aí toda hora voltava, caramba. Você avança no jogo, aí caramba, volta de novo, volta. Ele já fica irado. Mas na vida é assim, se você não vence uma etapa, você volta de novo para viver aquele ciclo. É como se você precisasse completar o ciclo, para então você passar de fase. Vocês estão compreendendo isso? E isso é uma consequência do seu erro. Então, Davi viveu essa realidade, gente. Olha só, quando Davi pecou, Natã, o profeta, foi confrontá-lo. E aí ele começou a contar uma história para Davi. E Davi não se enxergou como sendo aquela pessoa da história. E aí ele sentenciou de morte quem havia cometido aquele erro, que era pegar a carneirinho, né? Não sei qual era o animal. Uma ovelhinha. Pegou a ovelhinha. Um homem que tinha muitas ovelhas, pegou a ovelhinha de um homem que só tinha uma ovelhinha. Aí ele pegou aquela ovelhinha para ele, ainda matou. Aí ele falou, quê? Que injustiça! Peguem este homem, matem-no! Aí Natã falou, este homem é você. Ele, eu? Pois é, você tem um monte de esposas e concubinas, e você foi lá na única mulher de Urias. Você tinha tudo à tua disposição. Tudo que você me pedisse, eu te daria, Deus falou. Tudo. A única coisa que você não podia era pegar a esposa do outro. E você ainda foi e matou Urias. Aí olha a palavra de Deus para ele. Deus ainda foi gracioso. Por quê? O pecado de Davi era passível de morte. Adultério e homicídio. Mas Deus ainda estende a graça para Davi. Diz assim, Natã, ele diz que... Mas olha só o que ele diz assim, teu pecado foi perdoado. Você não morrerá. Isso é misericórdia, sim, é misericórdia. Mas ele disse assim, a espada jamais se apartará da tua casa. E ele falou assim, é da tua própria casa que vai vir oposição contra você. E o que aconteceu 11 anos depois? Absalão se levantou em rebeldia contra o pai. E diz assim, e foi exatamente o que aconteceu, né? A partir daquele dia, começou uma grande confusão familiar na família de Davi, que culminou na rebelião de Absalão. E outra coisa que Natã falou, olha só, assim como você tomou a mulher de outro homem em segredo, eles tomarão as suas mulheres à luz do dia. E foi o que Absalão fez. Absalão deitou-se com as concubinas de Davi, na frente de todo mundo. Que duro, né? Ele foi perdoado por Deus, ele se arrependeu, ele pediu perdão. Ele não morreu. Ele devia ser morto, porque adultério, homicídio, morte, correto? Pela lei.
Mas as consequências, vieram ou não vieram? Duras consequências. Duras consequências. E assim, aí tem uma parte, depois que ele derrota Absalão, aí que ele vem com os guerreiros, não me lembro muito bem, mas tem um homem chamado Simei, que começa a apedrejar, jogar pedras contra Davi. E aí o guerreiro dele fala assim, pô, vamos pegar esse cão morto, vamos matar ele logo, está jogando pedra contra você, porque esse homem escarnecia de Davi, falando, você é um assassino, você não sei o quê. E aí Davi fala assim, Davi, ele fica tão contrito ali, é como se ele aceitasse ali aquele escárnio. Você entende? É muito complicado. Davi foi perdoado, mas ele sofreu as consequências do seu erro. Então, gente, você que está aqui, não peque. Cuidado. As consequências são duras. É triste demais. Você que está em pé, veja que não caia. Porque são duras as consequências para a queda. Deus vai te perdoar? Vai. Mas há consequências dos quais Deus não vai te livrar. Porque é bíblico que o homem semear, isso ceifará. É quase que uma lei natural. O que você semeia, se você semeia uma semente de manga, você não vai colher maçã. Então a tua vida é a mesma coisa. Muitas pessoas estão semeando coisas ruins para a sua família, por exemplo. Estão criando seus filhos com agressividade, com espancamento, com distanciamento. Um dia a consequência vem. Os seus filhos vão crescer longe de você. Vão te abandonar. E aí, na fase, quando você estiver idoso, você vai dizer, os meus filhos não querem saber de mim. Mas você, quando eles eram criança, estabeleceu vínculos. Você tratou eles com amor, você brincou com eles, você sentou, em vez de ficar só no seu celular ou vendo o seu jogo, você parou para jogar uma bola com o seu filho, ou para ter um tempo de qualidade com ele. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Lá na frente você vai colher. A qualidade do relacionamento que você tem com o seu filho adulto é consequência do que você semeou na infância. Então, você que ainda tem um filho pequeno, corra enquanto é tempo. E tome cuidado, achando que pelo fato do seu filho não te dar trabalho, porque ele está lá no quarto com o celular na mão, que está tudo bem. Né? Tem até uma série nova que estão falando sobre adolescência. Alguém já ouviu falar? Uma série chamada Adolescência, que fala sobre exatamente isso. Um menino, acima de qualquer suspeita, comete um erro, enfim, não vou dar spoiler, né? Mas tem a ver com isso. Um jovem que não dava trabalho, um menino bom, estava dentro do seu quarto com o celular, e foi lá no quarto com o celular que todo o problema aconteceu. Quando a gente era criança, se eu estava na rua, minha mãe estava preocupada. Mas se eu estava dentro de casa, eu estava segura. Agora não. Agora os nossos filhos não estão seguros nem dentro de casa. Você precisa fiscalizar, você precisa estar junto. O que eles estão consumindo, o que eles estão vendo de informação, quais são as redes sociais que eles estão acessando, quem são as pessoas nos quais eles estão se associando. Então, gente, é tudo semeadura. Agora, o terceiro passo, agora já não sei que passo eu estou, lidar com as consequências. Então, mesmo que o tempo passe, as consequências virão. Então, arrependa-te enquanto é tempo. E agora, depois de eu reconhecer o meu erro, assumir minha culpa e lidar com as consequências do meu erro, eu posso viver restauração? Não, primeiro eu tenho que restituir. Primeiro é necessário haver restituição. Como Zaqueu falou, tudo que eu tiver defraudado eu vou restituir. Ou seja, não basta só você reconhecer o seu erro, você tem que restituir. A pessoa que você defraudou, está devendo alguém, vai lá pagar. Não importa, passou 10 anos, vai lá pagar. Você rompeu um vínculo com alguém há mais de 10 anos, e nunca mais se falaram. É hora de você procurar essa pessoa e dizer, me perdoa. Ah, mas que vergonha. Não. A restauração exige restituição. Vá se reconciliar com esta pessoa, vai pedir perdão, vai procurar esta pessoa enquanto é tempo. A restituição não é só financeira,
A restituição também é emocional, é você dizer, eu errei, eu falhei com você, eu não devia ter feito isso. Isso também é restituição. Faz parte do processo de restauração. Então, para que você experimente restauração, vai fazer essa restituição, vá no tempo certo. Procurar a pessoa a quem você ofendeu, a quem você defraudou, e restitua o que você tomou que não era seu. E por fim, né, a gente pensa assim, acabou? Aí vem a restauração, ok? Sim, agora vem a restauração. Mas essa pessoa, que era nova criatura, nasceu de novo, ela caiu. Em primeiro lugar, ela se arrependeu, reconheceu o erro. Em segundo lugar, ela lidou com as consequências do erro e agora ela restituiu. Fim para ela? Não, agora ela é chamada a completar a sua missão. Deus, quando te chamou, ele tinha um propósito para a sua vida. Muitas pessoas chegam na igreja assim, quebrados. Vieram de outros lugares porque cometeram erros, porque falharam. E agora não enxergam mais que podem ser usados por Deus. Não acreditam e não admitem mais que o plano de Deus para a sua vida ainda está valendo. Está valendo. Se você andou os 3 passos anteriores, você está pronto para viver a restauração. De que maneira? Completando o seu chamado. O que aconteceu depois que Moisés reconheceu o seu erro, voltou, subiu o monte, levando as tábuas pesadas, gravando nas tábuas a lei? O que diz? Qual foi a missão, o propósito para o qual Deus chamou Moisés? Deus chamou Moisés para entregar a ele a lei e para que ele ensinasse a lei ao povo. E diz que quando Moisés, ele cumpre, ele volta depois 40 dias e 40 noites, na presença de Deus, agora com as tábuas que ele talhou, que ele levou com as suas próprias mãos, e ele escreveu com as suas mãos, ou seja, o seu esforço. Diz que depois desses 40 dias, quando Moisés desce, a glória de Deus, ela brilha no rosto de Moisés, de tal maneira que o povo temeu quando viu. Então, o relato de Êxodo 3:4 mostra como essa história termina. Diz assim no versículo 29, quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas de testemunho, ele não sabia que a pele do seu rosto resplandecia de Deus haver falado com ele. E os versículos seguintes mostram que, ao verem Moisés, Arão e os filhos de Israel ficaram temerosos por causa do brilho em seu rosto. Moisés os chamou e falou com eles. E o que ele fez? Está no versículo 32. Lemos que após esse primeiro encontro com os líderes de Israel, todo o povo se reuniu e Moisés ordenou tudo o que Deus havia lhe falado. Ou seja, Moisés completa a sua missão, porque agora ele ensina ao povo. Ele cumpre o propósito que Deus lhe havia, desde o início, determinado. E assim Deus também te chama hoje. Porque Deus quer restaurar a tua vida, não só para que você fique sentado no banco da igreja, escondido no meio de uma multidão. Ele quer restaurar a sua vida para que lá na frente, depois de você ter reconhecido o seu erro, assumido sua responsabilidade, lidado com as consequências, que muitas vezes a consequência é ficar um pouquinho afastado, sim, dos holofotes. Por exemplo, quando um líder cai, não há como esperar que esse líder logo esteja à frente de um trabalho. A consequência é ele precisar se restaurar, até mesmo a imagem, porque a liderança envolve ser exemplo. Como uma pessoa pode liderar se ela acabou de cometer um pecado grave? Isso não é punição. Quando um líder comete um erro, ou um trabalhador da igreja comete um erro, e a gente fala que está no banco, isso não é punição. Isso é consequência dos seus atos. É necessário que ele seja restaurado por completo. Isso pode levar tempo. Isso não é punição. É consequência das ações. É preciso um tempo para que essa pessoa possa novamente tornar-se um exemplo. Ela vai ter que provar muita coisa. Essa é a verdade para as pessoas. Então vai ter que andar muita estrada, perseverando em fazer o bem, até que Deus o chame novamente, para que ele complete a missão para a qual Deus o chamou.
E o exemplo final é de Sansão. Né? Sansão, ele diz que a Bíblia que Deus, quando Sansão nasceria, né? Quando Deus falou com os pais de Sansão, o propósito para o qual Sansão havia nascido era para libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Mas Sansão pecou, Sansão deu ouvidos a Dalila, Sansão brincou com o pecado. E aí o que aconteceu? Foi preso, ficou envergonhado, foi escarnecido. Mas diz a Bíblia que quando ele se arrependeu e ele orou, Deus restaurou a força de Sansão. E na morte de Sansão ele matou mais filisteus do que durante toda a sua vida. Ou seja, a restauração que Deus vai realizar na tua vida vai ser tão grande que você vai ganhar mais almas para Cristo do que você ganhara antes de ter caído. Então creia que Deus te chamou aqui. Essa palavra é uma palavra de graça, embora também seja uma palavra de despertamento acerca de juízo que existe para aquele que não se arrepende. É preciso que você saia daqui entendendo que é muito sério, o nosso relacionamento com Deus é sério demais. Foi por alto preço que nós fomos salvos, pelo sangue de Jesus. Um preço muito caro foi pago para que fôssemos salvos. Não podemos desprezar tão grande salvação. Então eu e você precisamos, Senhor, queria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça. Agora, a Bíblia diz que coração contrito e compungido não desprezarás, ó Deus. É necessário haver quebrantamento. Reconheça agora diante de Deus. Abra sua boca e diga a Deus as suas negligências. Pode ser que você não esteja errando por comissão, mas por omissão. Está se omitindo de fazer o que Deus está te chamando. Então comece a confessar: Senhor, perdoa-nos, ó Deus, usa de graça para conosco. Comece a falar com Deus, que Deus te trouxe aqui com um propósito de restaurar a sua vida e dizer para você: arrependa-te, reconheça diante de Deus, reconheça-se como carente da graça de Deus. Jesus disse: em mim nada podeis fazer, então vá para o trono da graça. Vá até o trono da graça a fim de receber misericórdia. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós colocamos em tuas mãos, ó Deus,